Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Psicologando e vamos falar hoje sobre: existe a fórmula do amor? Existe uma receita capaz de fazer com que uma relação seja boa e duradoura? Vamos falar sobre isso logo depois da vinheta. Uma relação a dois feliz e estável. Isso é possível? É. Existe uma fórmula? Não. Aqui no Psicologando a gente sempre diz que cada ser humano é um ser humano muito único. E como um ser humano único, com suas próprias demandas, com seus próprios desejos, com suas próprias traumas, com tudo que a vida lhe trouxe de dor, você decide dividir uma história com outro ser e construir a partir disso uma vida a dois. Como conviver com outro ser e ser feliz? Como poder classificar que essa relação é feliz e estável? Isso é praticamente impossível ter uma receita, apesar de que nas canções a gente sempre procura, na poesia também, né? A fórmula do amor, algo pronto e acabado, uma receita. Quantos programas de televisão vocês podem assistir onde diz que nós teremos, por exemplo, um casamento blindado à dor e ao sofrimento, um casamento que dure para sempre? Então, por que a gente está falando sobre isso? A gente está trazendo a problemática. Porque casamentos felizes e duradouros e estáveis existem. Mas existe um segredo para isso. E qual é o segredo? O segredo é quando a fantasia de um alimenta a fantasia do outro e vice-versa. Então, aí, quando essas fantasias se encontram, as coisas se encaixam. E quando elas se encaixam, ela, como uma roda, permite fazer com que se viva de forma mais harmoniosa e por muito mais tempo. Mas como assim a fantasia de um alimentar a fantasia do outro? Quando nós nos apaixonamos, quando nós pedimos alguém em namoro, ou em noivado, ou para casamento, a gente olha no outro e projeta nele algo que está dentro de nós como um desejo. E que acredita que vai encontrar naquele outro algo que vai nos preencher. Ou seja, isso é uma fantasia. Isso não é necessariamente uma realidade. Dito isso, toda vez que você escolhe alguém para dividir uma história, de algum modo você projetou uma fantasia. E aí, quando a relação começa e você encontra no outro os ecos da sua fantasia e ele encontra em você os ecos da fantasia dele, aí se encaixou. As coisas caminham. A relação é boa e tende a durar. Óbvio que com o passar do tempo, a neurologia, os estudos neurológicos mostram que depois de um tempo o cérebro se acostuma. A fase de encantamento ou de esquecer algumas coisas, de analisar alguns detalhes passa e as críticas e as coisas que de defeito começam a emergir. Mas aí vem a outra parte de maturidade, de você descobrir que o outro não é perfeito, você não é perfeito, mas ainda vê nele algumas coisas que conseguem ainda alimentar a sua fantasia. E aí temos o segredo. Como chegar a isso? Está o desafio lançado
E a resposta equivale 1 milhão. Ninguém sabe exatamente, mas existem formas de buscar isso. Uma das formas de buscar isso é o autoconhecimento. Muitos casais em crise procuram terapia de casal, ou às vezes cada um procura seu terapeuta, seja muitas vezes para continuar, ver se a realidade ainda encontra algum alimento que vale a pena seguir adiante, seja para dizer adeus. Como diz também em algumas canções, adeus também foi feito para se dizer. E aí, a gente já falou isso em outro vídeo, vem a questão do luto da perda. Porque quando nós projetamos nossas fantasias em alguém, a gente gasta tempo, energia e amor. Dito isso, espero que vocês tenham compreendido que a fórmula do amor não existe, mas que é possível, quando um encontra eco no outro sobre suas fantasias, a relação ser estável e feliz. Espero que tenha te ajudado. Um abraço e até a próxima.